Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é um seminário ah, pertencente à cadeira de Economia do Setor Público da URGS, ministrada pelo professor Robert, e eu me chamo Nicolas. O assunto desse seminário se trata de um capítulo específico de um livro. Esse livro se chama Planejamento, Orçamento e Sustentabilidade Fiscal. E, na verdade, ele é um compilado, né, de diversos trabalhos. Ele foi organizado pelo Márcio Gimene, que é um economista e doutor em geografia, e ele reúne esses trabalhos de diferentes pesquisadores e especialistas em assuntos que são relacionados às transformações recentes que nós tivemos de instrumentos de planejamento e orçamento no Brasil, certo? O capítulo que eu vou tentar dar uma resumida, já que ele apresenta diversas ideias e é bem técnico, é o capítulo 3, que foi escrito pelo próprio Márcio Gimene e é intitulado de Planejamento e Sustentabilidade Fiscal do Estado. Ver como é que vai se dar então esse trabalho, tá? Ver o roteiro dele. Então, o que eu pretendo apresentar? Inicialmente, a ideia geral do livro e dos capítulos anteriores, né, o capítulo 1 e 2. Posteriormente, falar sobre o capítulo principal em questão, que é o capítulo escrito pelo próprio Gimene, que é o terceiro capítulo, e ele é dividido em 5 partes principais. A introdução, a seção 1, a seção 2 e a seção 3. E uma conclusão, uh, fazendo um resumo do que foi abordado. E depois, para quem quiser, tem as referências utilizadas. Então vamos lá. O livro e capítulos 1 e 2. O ponto central do livro é a visão de que as normas fiscais atuais criam diversas dificuldades para a implementação de políticas públicas que sejam de fato eficientes e que ao mesmo tempo sejam efetivas, né? Só que ao longo do livro também é explicado que não existe um real consenso sobre as causas, né, desses problemas. Nenhum consenso sobre o que exatamente deve ser feito para solucionar esses problemas, né? Quais reformas deveriam ser feitas, como deveriam ser feitas, né? Então, o objetivo desse livro é mais de ampliar assim, o debate público do assunto, né, de uma forma um pouco mais refinada e técnica, e mostrar diferentes abordagens, visões, opiniões, soluções de pessoas que realmente estudam o tópico e os problemas relacionados ao orçamento público, certo? Quanto ao capítulo 1, tá, ele é de autoria de Júlia Marinho Rodrigues e Leandro Freitas Couto. Ele faz uma análise das mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, no contexto da reforma orçamentária que ocorreu em 2000. Tá? E também faz uma análise das mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. Uh, Basicamente, eles demonstram que a meta do resultado primário, né, que visa obter um superávit entre receitas e despesas, que foi definida na LDO por meio da LRF, ela se tornou a principal âncora do governo. Tá? E ela passou a influenciar a elaboração e a execução do orçamento. Então, o resultado disso foi que o planejamento de médio prazo e o PPA, né, os planos plurianuais, ficaram subordinados a uma lógica mais financeira, né? E, ao mesmo tempo, né, a LDO se tornou central no processo orçamentário, tá? Então, dessa forma, o planejamento de médio prazo ele perdeu muita capacidade de orientar as decisões do orçamento, e o orçamento ficou dependente da lógica financeira e do caixa do tesouro, tá? E deixando bastante de lado, sim, o planejamento governamental pelo PPA. O capítulo seguinte, então, ele é do Leandro Freitas Couto e do José Celso Cardoso Júnior. Ele discute as relações entre o planejamento e o orçamento no Brasil, tá, que ocorreram após a Constituição de 88, e procura dar um maior foco sim, na trajetória dos planos plurianuais, né, os PPAs. Então eles fazem uma análise sobre de que forma o PPA conseguiu, ou não, cumprir o objetivo constitucional dele, né, que seria de orientar os orçamentos, e eles consideram as diversas mudanças que ocorreram na LDO e na LOA. E além das ações orçamentárias, emendas parlamentares, limites de crescimento de despesas e tópicos afins. E a conclusão deles é que o PPA se afastou do objetivo principal, de que seria uh, e que se deveria estruturar o planejamento e o orçamento público como parte
de um processo único e mais integrado, tá? Então isso é para a gente ter uma noção do que é debatido antes do capítulo que a gente vai dar uma estudada aqui, só para o assunto não ficar muito solto. Então vamos lá, o capítulo 3, tá? Primeira parte, introdução. Ah, na introdução do capítulo, o Márcio Gimeni vai apresentar a tese central dele, certo? Que é que nas últimas décadas o sistema brasileiro de planejamento e orçamento passou por uma mudança muito importante, tá? Então, o que que ele quer dizer com isso? Vamos por partes, né? Primeiramente, ele explica que desde a década de 80 foi ocorrendo uma substituição gradual da ideia de planejamento como instrumento de promoção do desenvolvimento pela ideia de planejamento como instrumento de controle de gastos, certo? Então, assim, essa mudança que ele fala vai aparecer no contexto das transformações do sistema PPA, LDO e LOA, e da visão que ele critica bastante, né, que é difundida no Brasil e em boa parte do mundo, que entende que controlar o gasto público deveria ser o objetivo principal do planejamento governamental e que, simplesmente, como consequência, a gente teria desenvolvimento socioeconômico, né? Então, ele vai criticar bastante essa ideia, né? Porque, segundo ele, os governos que são considerados responsáveis vão ser aqueles que vão resistir de modo mais forte às pressões para ampliar os gastos públicos, né? Então, o controle do gasto ele passa a ser tratado quase como um fim em si mesmo, né? Ficando acima de outras preocupações da administração pública e que magicamente vai solucionar todos os problemas, né? Então, para ele, essa lógica vem de uma crença muito simplista, né, de que simplesmente controlando os gastos públicos haveria, isso geraria confiança nos agentes privados e, como consequência, seria estimulado o investimento, o emprego, a renda. Enfim, ele não acredita que isso seja factível. Então, para exemplificar o argumento dele, ele vai comparar essa visão, né, que ele considera simplista, com a experiência histórica brasileira de um passado recente, mas não tão recente, né? Então, ele explica que após a crise de 29 e a ascensão do Getúlio Vargas, ah, teve o início de um ciclo de modernização, né? Então, se modernizou a administração pública e também se diversificou bastante a questão de cadeias produtivas, né? E isso se deu mais ou menos até o final da década de 70. Daí, a partir daí, o planejamento governamental ah, foi também associado à superação de vulnerabilidades externas, segurança nacional, ofertas de bens, serviços essenciais e por aí. Então, nós tivemos um período assim com diversos planos e programas, tá? Teve o plano especial de obras públicas e aparelhamento da defesa nacional, teve o plano de obras e equipamentos, programa de metas, plano trienal, plano decenal de desenvolvimento, que mais? Programa estratégico de desenvolvimento, planos nacionais de desenvolvimento, assim, uma gama de planos e programas, tá? E durante esse período também se criaram diversas instituições e empresas estatais que tinham foco no desenvolvimento nacional. Então, teve a criação da Petrobras, da Eletrobras, o Banco Central do Brasil, Embratel, Embrapa e, assim, mais um monte de empresas, certo? Então, a partir disso tudo, se estruturou o tripé que ele chama de planejamento, orçamento, programa e desembolso financeiro, certo? E que durante esse ciclo, tá, o planejamento de médio e longo prazo conseguiu ser priorizado nas ações governamentais. Então, foi possível focar o orçamento na industrialização e cadeias produtivas. Só que, a partir da década de 80, mesmo com esses avanços, com avanços na transparência do gasto, do controle do gasto, né, as despesas obrigatórias foram crescendo, né? E, ao mesmo tempo, as regras fiscais ficaram também mais restritivas. Então, começou a ficar muito limitado, né, a realização dos gastos que seriam necessários para cumprir direitos e deveres que estão na Constituição, né? Basicamente isso. Então, o Gimeni ele vai introduzir a tese central do capítulo dele, que diz que a promoção do desenvolvimento e controle dos gastos não devem ser tratados como objetivos opostos, certo? E então, nas próximas sessões do capítulo, a gente vai ver o porquê e o que que ele sugere para o nosso país voltar a prosperar da forma que ele entende que seria possível. Então, capítulo 3, sessão 1. Nessa sessão, intitulada como gastam os governos monetariamente soberanos,
O Gimeni, ele tenta desfazer uma analogia que é padrão do senso comum, né? Aquela ideia de que o orçamento de um governo nacional funciona como o orçamento de uma família e empresa, né? Isso é bem difundido, assim, no discurso econômico e político mainstream, vamos dizer assim, né? A gente ouve muita gente falando, né? Mas se a gente dá uma analisada um pouco melhor, o Gimeni vai dizer que não é bem isso, tá? Então, o que ele explica? Ele explica que para famílias e empresas, a regra de não gastar mais do que arrecada, ela parece lógica, né, já que a gente precisa ter dinheiro sobrando para poder realizar pagamento, né? Só que essa lógica não pode ser aplicada a governos, certo? Mas e por que isso? Porque eles são entes que emitem a própria moeda, tá? Então, com base na noção de finanças funcionais, que é uma teoria que foi proposta e difundida por um economista chamado Aba Lerner, o Gimeni vai afirmar que um governo que realiza pagamentos em uma moeda que ele mesmo cria não pode se tornar insolvente nessa moeda, tá? Então, o que ele quer dizer com isso é que o gasto do governo, que emite sua própria moeda, né, que é soberano, necessariamente vai ocorrer antes da arrecadação de tributos. E por que isso? Porque se o governo exige que os tributos sejam pagos na sua moeda, antes é necessário que essa moeda já esteja em circulação, certo? Então ele diz que não faz sentido supor que os governos que são monetariamente soberanos precisam primeiro arrecadar tributos, ou, por exemplo, emitir títulos públicos, né, se endividar, para financiar os gastos na moeda que eles próprios criam e emitem, certo? Então, a partir desse argumento, ele vai fazer uma redefinição da função dos tributos, né? E dizer que a principal função deles não é financiar os gastos públicos, como a gente geralmente acredita, mas sim de criar demanda pela moeda estatal, certo? Então, como as pessoas precisam da moeda do Estado para pagar os impostos e evitar, por exemplo, problemas criminais, né? Essa moeda ela passa a ser completamente aceita dentro do território controlado por esse Estado, né? De forma forçada, obviamente, mas isso não está no escopo do debate. Então, nessa sessão, ele também vai apresentar uma identidade contábil, tá? E o que que ela diz? Bom, balanço privado doméstico mais balanço público doméstico mais balanço externo igual a zero. Então, assim, vamos resumir, vamos explicar isso. Está dizendo que todo ativo financeiro corresponde a um passivo financeiro, tá? Esse é o básico. Então, numa economia fechada, o superávit que o setor público tiver vai corresponder a um déficit do setor privado, certo? E a lógica pode ser invertida também. Então, se tiver déficit público, vai ter superávit privado, tá? No slide aqui já está mostrando com o balanço externo, né? Sem o balanço externo seria uma economia simplificada. Com o balanço externo já é uma economia aberta, né? Não fechada. Mas aqui a gente está supondo que o balanço externo é equilibrado, tá? Então, ele, ele não está interferindo aqui. Uh, então, o que o Gimene tá falando? De modo geral, me simplificando, é que déficits públicos, né, então a gente poderia dizer um gasto maior que a arrecadação, eles podem significar aumento da riqueza financeira privada, tá? E por fim, ele vai fazer uma diferenciação que é importante. Ele diferencia o governo federal dos entes subnacionais, tá? Que são os estados e municípios. Então, como os estados e municípios não emitem moeda própria, isso significa que eles precisam sim arrecadar moeda, ou receber transferências, ou se endividarem, tá? Para eles então poderem gastar e realizar os pagamentos necessários. O que é uma situação diferente do governo nacional, né? Como foi explicado. Então, a lógica do governo soberano é no âmbito federal e não estadual e municipal, certo? Além disso, tá? Ele vai deixar claro que isso não significa que o gasto público é ilimitado, né? Ele diz que os principais limites são reais e não são apenas financeiros. Então, o que que isso significa? Tem a questão da disponibilidade de trabalhadores, de tecnologia, de infraestrutura, de insumos, capacidade produtiva, tem questão de efeitos sobre os preços e câmbio, né? E por aí vai. Então, ele diz, né? Então, com isso ele diz que o planejamento de médio e longo prazo é extremamente essencial para orientar os objetivos, as prioridades e metas, né? E que o orçamento tem que ser usado para viabilizar a execução dessas políticas públicas que foram planejadas, e não deixando de lado a responsabilidade, certo? Bom, indo para a seção 2 desse capítulo, né, a seção que é intitulada A Insustentabilidade das Regras Fiscais Brasileiras, o Gimeni vai analisar o regime fiscal brasileiro
e vai afirmar que ele é composto por três regras que são sobrepostas, certo? Então nós temos a regra de ouro, a meta de resultado primário e o teto de gastos, tá? O argumento central dele aqui vai ser de que essas regras, em vez de elas garantirem sustentabilidade fiscal, elas acabam dificultando o crescimento econômico consistente e sustentável, né? E, como consequência, vão acabar prejudicando a ampliação da arrecadação tributária, tá? Então, vão acabar gerando um efeito, no mínimo, indesejável, né? A primeira regra que ele analisa, então, é a regra de ouro, tá? Que ela é prevista na Constituição. E, na teoria, ela serve para impedir que o governo se endivide para financiar as despesas correntes, né? As despesas correntes são aquelas despesas que são essenciais, geralmente são obrigatórias, tá? Como salários e juros da dívida, por exemplo. Então não tem como não pagar sem ocasionar um grande problema, né? Mas enfim, voltando à regra de ouro, ela permite o endividamento somente até o limite das despesas de capital, tá? Que são as despesas de investimento, amortização da dívida e que basicamente aumentam os ativos fixos e bens de longo prazo do Estado, certo? Uh, e a justificativa, né, por trás da regra de ouro, é que dessa forma a gente evita que por exemplo, uma geração crie dívidas, né, para gerações futuras, sem deixar benefícios como contraparte, né? Só que o Gimene ele vai apontar dois problemas nessa lógica, né? O primeiro, que a definição contábil de investimento ela pode excluir, né, gastos importantes para o futuro, né? Gastos são extremamente necessários, como de saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação, né? E por aí vai. Então, como a regra de ouro acaba limitando o endividamento uh, e atrela ele à utilização exclusiva para as despesas de capital, tem um problema que o Gimene deixa claro, né? Que o conceito de despesas de capital é um pouco amplo e ele vai incluir investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida, por exemplo. Então, a regra de ouro ela acaba não sendo muito funcional nem para promover o desenvolvimento desejado, né? Nem para controlar a evolução dos gastos públicos. A segunda regra que ele vai analisar é a meta de resultado primário, tá? Que foi estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, de acordo com o Gimene, essa regra deixou boa parte das despesas públicas subordinadas ao cumprimento da meta fiscal. Então, qual é o problema disso, né? É que a política fiscal acaba se tornando pró-cíclica, tá? Ou seja, quando a economia cresce, por exemplo, a arrecadação aumenta e o Estado pode gastar mais. Mas no caso da economia desacelerar, né, essa busca cega pela meta, ela acaba causando a retirada de estímulos fiscais. Isso vai reduzir ainda mais a demanda, vai reduzir o crescimento e, consequentemente, vai reduzir a própria arrecadação do Estado. Tá? Então, em períodos de baixo crescimento, esses ajustes fiscais vão acabar interrompendo os projetos públicos que seriam necessários e acabam afetando principalmente os investimentos. A terceira regra, então, vai ser a polêmica do teto de gastos, né? Todo mundo já ouviu falar, já escutou diversas discussões. Ela foi estabelecida por meio de uma PEC lá de 2016, né? E, bom, o que o Gimene vai falar sobre ela? Ele vai dizer que os próprios formuladores, tá, do teto de gastos, eles reconheciam o problema da pró-ciclicidade, tá? Ciclicidade, né? Ou seja, era pró-cíclico, do regime fiscal que era vigente, né? E eles estavam apresentando esse teto como uma etapa para tentar chegar num regime mais anticíclico, certo? Então, para tentar corrigir de algum modo o problema que existia. Só que ele, né, o Gimene, ele vai dizer que o problema lógico disso é que o teto só teria o efeito anticíclico desejado nas fases de expansão econômica. Tá? Então, em momentos de recessão, o teto vai impedir que o governo federal aumente as despesas, né, justamente quando elas seriam extremamente necessárias para reaquecer a economia e o crescimento. Né? Então, assim, a conclusão dessa sessão, né, é que as regras fiscais brasileiras elas criaram ainda mais restrições à economia, né, restrições além das reais que já existiam. Então, em vez do orçamento ser organizado para viabilizar uma estratégia de desenvolvimento, o controle de gasto ele passa a ser o foco total, certo? E como o Gimene diz, isso transforma o regime fiscal em algo extremamente insustentável e que sempre vai ocasionar a diminuição da arrecadação futura que o Estado deseja e precisa, certo? Bom,
Capítulo 3, seção 3, né? A última seção que vem antes da conclusão. Ela é intitulada Caminhos para a Sustentabilidade Fiscal no Brasil. Ah, bom, nessa próxima sessão, Gimeni ele propõe uma alternativa ao regime fiscal brasileiro atual. Tá? Então, o ponto inicial da ideia dele é que sustentabilidade fiscal não pode ser definida por um número fixo de resultado primário ou dívida pública em relação ao PIB, por exemplo, né? Que é uma visão míope, certo? Para ele, esse tipo de critério é insuficiente, porque ele vai ignorar a disponibilidade real dos recursos da economia, né? Então, ignora ah, trabalhadores, insumos, tecnologia, capacidade produtiva e afins, né? Então, a partir disso, ele vai dizer que a sustentabilidade fiscal exige uma institucionalidade que seja capaz de permitir ao governo federal promover o pleno emprego e ajustar as receitas e despesas de acordo com os ciclos econômicos, tá? Tudo isso levando em conta o fato do governo ser o emissor da moeda, né? Então, em vez de metas fiscais que sejam muito rígidas no curto prazo, ele argumenta que os controles dos gastos ele precisa ser orientado para o planejamento de longo prazo. E a partir disso, então, se define o que vai ser destinado a cada programa governamental, ações orçamentárias desses programas e, e por aí. Então, para atingir isso, o Gemini propõe que se substitua as regras fiscais atuais porque ele vai chamar de regime fiscal sustentável, né? Esse regime ele seria baseado em dois pilares básicos, tá? O primeiro pilar seria fundir as leis do PPA, da LDO e da LOA em leis orçamentárias plurianuais, tá? Que tivessem um fluxo garantido de recursos. E por que isso, né? Porque assim seria possível permitir que o planejamento governamental de longo prazo conseguisse de fato orientar a alocação dos recursos para os programas e ações necessárias, tá? Então a principal diferença disso em relação ao modelo atual seria garantir que a dotação orçamentária, né, ou seja, a autorização dos gastos, que é aprovada pelo legislativo na LOA, que ela seja executada ao longo dos anos de duração do orçamento plurianual, tá? Sem depender do aumento da arrecadação tributária no curto prazo, que é o problema atual que a gente tem. O segundo pilar que o GMN vai definir é o de adotar o pleno emprego como uma prioridade máxima da gestão macroeconômica do Estado, né? E desse modo, então, o governo federal poderia atuar como uma espécie de empregador de última instância, né? Então, o que ele poderia fazer? Ele ofereceria emprego a pessoas que queiram e possam trabalhar, né? E garantiria um salário digno. Então, esse pilar daí teria uma função anticíclica, né? Porque nos momentos de recessão ele seria usado para amortecer o aumento no desemprego e nos períodos de crescimento econômico, parte dessas pessoas iria naturalmente para empregos com melhores salários ou, sei lá, melhores benefícios, né, do setor privado ou em quaisquer outras atividades que fossem mais benéficas para essas pessoas. Então, a conclusão dessa sessão, tá? O Gimeni vai reforçar a crítica dele sobre a rigidez das nossas regras fiscais e vai relembrar que essas regras, né, elas costumam ser flexibilizadas quando tem pressão pública ou política, ou extrema necessidade, né? Então, por exemplo, nas guerras, catástrofes, né? Nós tivemos o exemplo da pandemia da Covid, que foi extremamente flexibilizado os gastos, né? Porque é uma coisa extremamente necessária, né? Uma questão de vida ou morte, inclusive para salvar a economia futuramente. Tá? Então ele faz um bom questionamento do porquê então que a gente não faz isso diante de problemas vigentes, né? Muitas vezes tem consequências econômicas semelhantes às emergenciais. Então, basicamente, por que a gente não utiliza melhor o nosso sistema fiscal e orçamentário para lidar com problemas como desemprego, infraestrutura pública decadente, desigualdades sociais, né? Toda essa gama de questões aí que às vezes elas parecem mais invisíveis, né? Menos palpáveis, mas que elas têm consequências bem reais e afetam diretamente a sociedade, né? Então, além da questão econômica, tem a questão psicológica, que vai afetar também a economia, né? Tudo é interligado. Então, ele também deixa claro que se deveria fazer isso, né, utilizando essas ferramentas de forma extremamente responsável, né? Não seria algo do tipo simplesmente imprimir moeda sem critério algum, sem nenhuma transparência e sem nenhuma contrapartida, né? A partir daí, a gente chega na conclusão do capítulo 3, tá? Ah, são as considerações finais dele, né? E, bom, ele vai relembrar a tese central do capítulo, né? Que o problema não é simplesmente buscar algum controle sobre os gastos públicos, mas assim como a gente transforma esse controle
no objetivo principal do planejamento do governo, que atualmente é o objetivo principal do planejamento do governo, né? Então, essa visão mais míope, assim, tipo, só controlar gastos públicos, né? E como é que a gente converte isso, né? Esse controle em uma ferramenta do governo para gerar crescimento econômico sustentável e que aumente o bem-estar geral da sociedade, certo? Então, para resumir o capítulo, né, a gente pode selecionar alguns pontos principais, né? Ah, então, desde a década de 80, o Poder Executivo perdeu muita capacidade de coordenar os investimentos e de orientar os gastos públicos. Também foi explicado que as despesas obrigatórias cresceram consideravelmente com a Constituição de 88 e com as normas criadas depois disso, ao mesmo tempo que as regras fiscais se tornaram mais rígidas, né? E se foi limitando o aumento dos gastos essenciais que seriam necessários para cumprir o que a Constituição, né, institui e garante, né? Outro ponto é que essas regras fiscais elas adicionaram restrições que ele considera como fictícias, né? Além das restrições reais que já existiam na economia. Então, por exemplo, se diminuiu sem necessidade alguma disponibilidade do número de trabalhadores, de tecnologia, de insumos, infraestrutura, enfim, de tudo que é necessário para o crescimento econômico, né? Ah, também ele demonstrou que não é incomum flexibilizarem as regras fiscais em situações consideradas excepcionais, né? Como guerras e calamidades públicas, né? Dei o exemplo da Covid. E ele faz um questionamento que é razoável, né? Então, com base na teoria econômica que ele defende, né, entende ser a mais adequada à nossa realidade, né? Por que que nós não revemos essas regras, né, para também enfrentarmos os problemas que são mais estruturais, como o desemprego, como o subemprego, infraestrutura precária, desigualdade social, essa gama de problemas menos perceptíveis, menos reconhecíveis, talvez, né? Mas que são presentes no nosso dia a dia e eles causam prejuízos praticamente toda a população, né? Ou seja, de uma forma direta ou indireta. E, por último, né, o Gimeni reforçou a defesa que a sustentabilidade fiscal não pode ser entendida por aquela visão míope, né, aquela visão simplista, de que basta conter os gastos e todos os problemas vão ser resolvidos, né? Então, ele defende que essa sustentabilidade almejada aí, ela seja utilizada de forma mais inteligente, certo? Né? De forma que a gente garanta a capacidade dos governos para organizarem o planejamento e o orçamento, né? E, como consequência, gerar um maior desenvolvimento, atingir o pleno emprego, atingir a estabilidade de preços, né? Diminuição da inflação. Enfim, para a gente ter melhorias concretas das nossas políticas públicas e termos resultados reais, né? Que são perceptíveis na realidade da sociedade. Então, o trabalho fica por aqui, tá? É um assunto bem complexo, né? Envolve diversos termos, ah, tópicos que são difíceis assim de entender, né? São densos, têm visões conflitantes, né? Distintas, ah, mas essa é a visão de um, de um economista, né? Ah, e eu tentei fazer um resumo da ideia geral do capítulo dele, presente no livro que ele organizou, certo? Então, para quem quiser dar uma olhada melhor, entender melhor, tá? Alguns assuntos eu tive que passar muito rapidamente e simplificar bastante, tá? Aqui estão as referências, certo? Então, a quem interessar, podem procurar aí. Eu fico por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que o assunto possa ter sido passado de forma clara, né? Desculpa se alguma coisa ficou confusa, né? Mas é isso aí, pessoal, tá? Muito obrigado e até mais.